A Polícia Federal pediu respeito e, sinceramente, é o mínimo. Na entrevista à CNN, o ministro Hugo foi direto. A PF precisa ser respeitada e equipada para combater o crime. Essa fala, para mim, tem um peso enorme, porque mostra o que a gente vem construindo nos últimos anos. Um Estado que quer funcionar. E, para funcionar, precisa de autonomia, estrutura e, acima de tudo, seriedade. Enquanto isso, o outro lado continua no teatro. Eduardo Bolsonaro, por exemplo, reagiu a críticas do governador de Mato Grosso e o chamou de bosta. É isso. Enquanto instituições buscam profissionalismo, alguns políticos ainda confundem o Congresso com um ringue. E, na minha opinião, é exatamente esse contraste que define o Brasil de hoje. De um lado quem trabalha, do outro quem grita. Bolsonaro enlouqueceu, está falando bobagem, abobrinha. Está lá nos Estados Unidos, longe da realidade, fez uma lambança gigante quando ele defendeu o tarifaço do Trump. Foi um grande equívoco que ele cometeu, está perdendo tempo de ficar calado. Eu respeito muito o presidente Bolsonaro, deu uma grande contribuição. Na minha opinião, está sendo injustiçado. Agora o filho dele está falando merda lá nos Estados Unidos. Caso o governador de Mato Grosso não tenha lido, a carta do Trump fala que o tarifaço é por conta da perseguição que Moraes tem liderado contra Jair Bolsonaro, o líder que ele acabou de citar, seus familiares e seus apoiadores. Ele também diz que tem um problema com as Big Techs. Lembra que o Moraes expulsou o X do Brasil? E para finalizar, ainda critica a falta de transparência na nossa eleição. Lembra que o Moraes presidiu a nossa eleição de 2022? Então, senhor Mauro Mendes, se o senhor não tem coragem de chamar as coisas pelo nome, não me culpe pela sua frouxidão, porque se eu tô hoje aqui vivendo no exílio é por causa de políticos bostas igual o senhor, com essa opiniãozinha que vende pro público, né, a responsabilização dos outros pela sua falta de coragem. E aí, os nossos inimigos, os ditadores, ficam confortáveis para expandir o seu poder. Eu faço um desafio a você. Que tal movimentar a sua base de parlamentares a favor da anistia para soltar o líder que você falou aqui? Porque não vai adiantar ficar com esse discursinho falando que sou leal a Bolsonaro, sou fiel a Bolsonaro, quando a sua conduta não condiz com o que você fala. Porque para o senhor está sendo muito conveniente, né? O Brasil seguindo os passos da Venezuela ou da Nicarágua, onde presidenciáveis opositores ao regime são presos. E aí, Mauro Mendes, vai fazer o quê? Vai aceitar o meu desafio ou vai continuar só no discursinho, no gogó de político? Agora, olha o que o Supremo está fazendo. Moraes mandou o governador Cláudio Castro entregar os laudos da operação que deixou 121 mortos no Rio. É um pedido simples, transparência. Mas o simples no Brasil sempre incomoda quem se acostumou com o silêncio. E esse movimento do STF mostra que o tempo do manda quem pode e morre quem não deve está acabando. Enquanto aqui a justiça tenta reconstruir credibilidade, lá fora a diplomacia mostra como o jogo mudou. Lula e Trump voltaram a se falar e, claro, divergências não faltam. A imprensa americana destacou: Lula e Trump divergiram sobre ações militares e meio ambiente. Mas o que mais me chama a atenção é que, mesmo com opiniões opostas, Lula manteve o diálogo. E, na minha opinião, isso é o verdadeiro sinal de maturidade política. Diplomacia não é sobre gostar ou concordar, é sobre respeitar e negociar. Poucos dias depois, surgiu uma nova ligação. O presidente brasileiro avaliou conversar com Trump de novo, dessa vez para discutir o tarifaço. Enquanto isso, o governador da Califórnia soltou uma frase que rodou o mundo. Trump mostrou o dedo do meio ao Brasil. E é aqui que o contraste vira aula. Lula conversa, Trump provoca e o Brasil segue firme, sem se rebaixar. E quando a gente fala de provocação, é impossível não lembrar de como a extrema-direita tenta manter o caos vivo. Carlos Bolsonaro quer ser senador por Santa Catarina e o PL está rachado. Um partido que prometia ordem e progresso, agora briga por poder e herança política. É a velha história. Quando falta projeto, sobra vaidade. No meio disso vem o caso Marçal, o influenciador que tentou processar o sobrinho de Dilma por difamação. A justiça foi clara, ação rejeitada. E é interessante ver como essa turma que vive falando em liberdade de expressão corre para a justiça quando alguém responde. Enquanto uns se perdem em brigas internas e vaidades políticas, outros focam em reconstrução.
Foi o que fez Guilherme Boulos ao afirmar que a Secretaria-Geral tem um papel que a direita nunca valorizou. Na prática, ele está falando sobre organização popular, diálogo com movimentos sociais e fortalecimento da base, coisas que por muito tempo foram tratadas como perda de tempo por governos anteriores. E Boulos acerta em cheio, porque o Brasil só volta a funcionar de verdade quando quem governa volta a ouvir quem vive o país real, o trabalhador, o estudante, o pequeno empreendedor, o povo comum. O papel da Secretaria-Geral é justamente esse: reconectar o governo com a rua. E essa reconexão é o que separa o discurso vazio da transformação concreta. Mas antes de ir embora, eu queria falar para vocês para que serve a Secretaria-Geral da Presidência da República. O presidente Lula me nomeou ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Muita gente tem me perguntado aqui na rede, mas o que faz a Secretaria-Geral? Para que ela serve? O Ministério da Secretaria-Geral da Presidência, gente, tem um papel que a direita nunca valorizou. A direita sempre teve medo. É a participação da sociedade. Fazer a relação entre o presidente da República, o governo do Brasil e a sociedade como um todo. E também ajudar a articular os outros ministérios para ampliar a participação social. Democracia não é só ir para a urna a cada 4 anos, ir lá, depositar seu voto e você volta 4 anos depois para dizer se você gostou ou não. Democracia tem que ser muito mais do que isso. O povo tem que ser ouvido, consultado a todo momento. O povo tem que ter o direito de participar das decisões políticas do país. E a Secretaria-Geral da Presidência tem esse papel, de abrir a porta do palácio para o povo. Nesses dias mesmo, recebeu um montão de gente. Recebi catador, movimento sem teto, movimento sem terra, entregador de aplicativo, os servidores públicos que foram lá dentro do Palácio do Planalto apresentar suas demandas. Mas mais que isso, ajudar a botar o governo na rua. Porque muita gente não consegue ir lá até o palácio, falar, e até Brasília, que é longe da maior parte dos grandes centros urbanos do Brasil. Eu vou passar por todos os estados do Brasil, conversar, receber a cartinha lá que a pessoa fez colocando o problema que ela está enfrentando, ver o que precisa melhorar, apresentar os programas sociais que têm sido feitos, ver a maneira de fazer esses programas chegarem para mais gente de norte a sul do nosso país. Além disso, nós temos um grande desafio: fazer avançar a pauta do povo brasileiro. Por exemplo, o fim da escala 6x1, que pega milhões de trabalhadores nesse país. Uma coisa é você trabalhar para viver. Outra coisa é você viver para trabalhar, que é o que acontece na escala 6x1. Nós vamos travar a luta para garantir direitos para todos os trabalhadores do Brasil. O trabalhador que está lá no aplicativo, a gente vai brigar lá em Brasília para que esses trabalhadores sejam respeitados. Porque o governo do presidente Lula está do lado do povo. É por isso que o Lula mandou para o Congresso o projeto para zerar imposto de renda de quem ganha até 5 mil e quem ganha mais de 1 milhão ter que começar a pagar. Da taxação BBB, banco, bilionário e bet. Porque no governo do Lula não é o povo que paga a conta. Ao contrário, quem tem que pagar a conta são os privilegiados, são aqueles que mais têm. E é nesse time que agora, como ministro da Secretaria-Geral da Presidência, nós vamos estar jogando. E você que sempre acompanhou a gente aqui na rede, se tiver questão, manda no inbox, bota aqui no comentário embaixo, coloca tuas demandas, tuas questões. É lógico, a gente nem sempre vai conseguir responder ali de pronto, na hora, mas não vai ficar nada para trás. E você vai acompanhar isso aqui em primeira mão na nossa rede social. Valeu, gente! E para fechar esse ciclo de ironias, chegamos a um número simbólico. Bolsonaro completa hoje 100 dias em prisão domiciliar. 100 dias. Um ex-presidente que dizia lutar pela liberdade, agora vive cercado, monitorado e calado. Para mim, isso é mais que justiça. É o fim de uma era. Uma era de gritos, mentiras e promessas vazias. E o silêncio de hoje talvez seja a lição mais alta que ele já deu sem querer. Na minha opinião, o Brasil de 2025 é um país que ainda carrega cicatrizes, mas já aprendeu a não idolatrar feridas. A PF pede estrutura, a justiça cobra transparência, o governo mantém diálogo. E o povo começa a entender que estabilidade também é revolução. A reconstrução não é rápida nem perfeita, mas é real. E no fim das contas, é isso que importa. Se você acredita que o Brasil está aprendendo a andar com as próprias pernas, curte, comenta e compartilha. Porque é na troca de ideias, e não no grito,
que a gente muda o rumo da história.